mais um vídeo por aqui e no vídeo de hoje eu vou te contar 5 coisas que ninguém te fala sobre estudar fora. Então, bora lá pro vídeo. Esse vídeo não tem o intuito de assustar ninguém ou fazer com que alguém desista do seu sonho de estudar fora. Esse não é o intuito do vídeo. Hoje eu tô aqui pra contar pra vocês 5 coisas que ninguém fala sobre estudar fora, pra ver se a gente consegue abrir mais ainda a nossa mente, pra gente poder olhar os prós e os contras de se estudar fora. E às vezes acontecem muitas coisas que a gente não imagina, não estava no nosso planejamento e na nossa programação. Então é sempre bom saber, e quanto mais informação melhor. Então eu espero muito que esse vídeo ajude você a não desistir desse processo de estudar fora, a pesquisar melhor, a se planejar melhor e poder olhar aí se você já tinha pensado nisso, se você não tinha pensado nisso e qual é a sua opinião sobre todas essas coisas que eu vou te contar aqui. Bom, estudar fora, assim como tudo na nossa vida, tem os seus prós e contras. Então nós, como adultos maduros, nós temos que olhar os dois lados da moeda e ver o que é melhor pra gente naquele momento. Antes da gente sair aplicando em todas as universidades que a gente vê por aí, é sempre bom pesquisar e entender mais ou menos como é que funciona esse processo e quais são as coisas que estão me esperando, quais são as coisas que vão vir quando eu conseguir passar no meu mestrado, no meu doutorado, na minha licenciatura fora do meu país. A primeira coisa, logo de cara, que você vai perceber e vai notar e vai sentir na pele é o choque cultural. Você tá saindo do seu país e indo para um outro país com uma cultura diferente, com uma metodologia diferente. Voltado assim para os estudos, a gente sente uma grande diferença de didática e a maneira com que as pessoas falam. Se você estiver num país de língua estrangeira, então, mais difícil ainda, as coisas ficam mais complicadas, né? Porque muitas vezes na universidade eles usam termos que não são do nosso dia a dia e que a gente vai usar na academia, né? Então, o choque cultural ele é muito grande em relação às pessoas, ao convívio, aos professores. Às vezes, a forma com que as pessoas falam, a gente tá acostumado com aquela receptividade e aquela coisa calorosa e nem sempre as pessoas de outros países são assim. Tem muitos países que eu já ouvi falar que as pessoas passam por serem frias, ou por serem muito diretas, ou por serem grossas. Não sei, às vezes a gente, por ter vindo da nossa cultura e da nossa geração, acha que todo mundo é igual, ou que a gente tem que ser recebido de tal forma. Então, eu acho muito importante você estar preparado para o choque cultural e para receber uma nova realidade que vai vir pela frente. A segunda coisa que é muito importante de você saber e que quase ninguém comenta por aí são os valores dos cursos. Muitas pessoas têm a ideia ou escutam falar relatos de pessoas de que os cursos fora do Brasil ou fora do seu país são mais baratos. Às vezes, sei lá, nos Estados Unidos, na Europa, independente de onde for, eu mesmo já ouvi algumas vezes de que os cursos fora seriam mais baratos do que os cursos no Brasil se eu não conseguisse passar numa universidade federal e pública, onde eu não precisasse pagar nada e tivesse uma bolsa. Quando a gente estuda fora, é extremamente importante. Eu acho que é uma das primeiras coisas que você tem que pesquisar antes de sair aplicando por aí nas universidades, é o preço do seu curso. Antes da gente sair do nosso país para poder estudar fora, a gente tem que ter um planejamento financeiro muito bem preparado, muito bem planejado e pensado. Você tem que se resguardar de qualquer coisa que vai acontecer e do que está por vir. Se você acha que você consegue conciliar nesse meio do processo um trabalho e que você vai conseguir viver na moeda daquele país, ótimo. Isso eu recomendo fortemente porque foi o que eu fiz. Mas eu também estava preparado financeiramente para se caso acontecesse alguma coisa ali, eu conseguisse me resguardar por uns meses. Mas é sempre bom. Se você quer ter a tranquilidade de estudar e não se preocupar com dinheiro e com pagamento, esteja muito bem preparado. Às vezes junte aí um valor que você consiga pagar, sei lá, um ano inteiro, ou venha com a cabeça bem aberta de que você pode ter essa opção de estudar e trabalhar, mas que não é uma coisa fácil, a gente já conversou aqui no canal sobre isso, e esteja com a mente aberta e pesquise bastante para ver se vale a pena em questão financeira você sair do seu país, até porque você não tem só os gastos dos estudos, você tem o gasto com a moradia, com a alimentação, com a luz, com a água, com a força, com todos aqueles gastos básicos que as pessoas precisam para sobreviver, não é? Então eu acho que essa parte de valores é uma das primeiras coisas que você precisa pesquisar, porque fora do país os cursos podem sim ser muito caros e principalmente conforme o seu grau acadêmico vai crescendo. Como, por exemplo, o doutoramento, como eles chamam aqui em Portugal, tem um valorzinho um pouquinho mais alto e às vezes, como você entra como estudante internacional, você pode pagar ainda mais. Então esteja bem preparado e venha com as suas finanças bem organizadinhas e com a mente bem aberta de que caso você precise trabalhar, você não vai pensar duas vezes.
A terceira coisa que ninguém te conta sobre estudar fora é que esse processo pode ser um processo muito solitário. Muitas pessoas vêm pra cá, eu acho que a grande maioria vem pra cá sem ninguém, vem sozinho, principalmente a gente que ainda é jovem, né, que às vezes nunca saiu de casa, nunca teve esse primeiro contato com responsabilidades e pagar conta e fazer tudo sozinho. Então, esteja bem preparado, trabalhe isso no seu psicológico. Às vezes já é um desejo, já é um sonho seu de querer morar sozinho, de querer ser independente, e saiba que você fora do seu país e estudando, você vai ter que ser muito independente e vai ter que ser muito responsável, extremamente responsável. Até porque coisas de gente grande é coisa de gente grande. Então, nós como adultos, nós estamos dando um passo à frente na nossa vida. O processo de estudar fora, ele pode ser muito solitário em questão de que às vezes você vai ter que ir no médico sozinho, você vai ter que dormir sozinho, você vai ter que às vezes resolver os seus problemas, os seus BO sozinhos. É óbvio que você pode ligar pro seu pai, pra sua mãe, pros seus amigos, mas resolver ali no grosso, fazer acontecer, vai ter que ser você por você mesmo. Então, venha com isso bem trabalhado na sua mente. Às vezes você já é uma pessoa muito bem resolvida, não tem problema em ficar sozinha, gosta muito da sua própria companhia e tem até facilidade em conhecer pessoas novas, em fazer amizade. Então venha aberto para isso, até porque também a gente cria uma rede assim de apoio muito grande. A gente conhece pessoas que estão passando pela mesma coisa que nós. Pode ser que às vezes seja um processo muito solitário e que nem sempre você vai ter aquela pessoa ali do seu lado de apoio, mas eu tenho certeza que depois disso você vai sair uma pessoa muito melhor e muito mais evoluída. Você vai sair com a sua mente muito diferente de quando você chegou, e se você não se achava tão responsável assim, eu tenho a certeza de que você vai virar uma pessoa muito responsável, porque a gente só faz aquilo que tem que ser feito. A quarta coisa que ninguém te fala sobre estudar fora é que você não pode pegar o seu diploma do seu curso superior fora do país e voltar pro seu país e usar ele assim, de qualquer jeito, sem ter que validar o seu documento, o seu diploma, né? Você simplesmente chegar lá e trabalhar e colocar no seu currículo que você tem um diploma de tal país. Isso não pode acontecer, até porque quando a gente vem para um país de fora, a gente tem que validar o nosso documento, a nossa licenciatura ou o nosso mestrado aqui fora. Então, quando a gente volta pro Brasil ou volta pro nosso país de origem, a gente também tem que validar o nosso diploma. Então, isso é uma coisa que tem que ser pensada, porque sim, eu acredito que o estudo fora, quando você coloca no seu currículo, ele valoriza muito mais do que uma faculdade de dentro do nosso país. Porém, a gente sabe que em comparação de qualidade de ensino, no nosso país também tem muitas faculdades e muitas universidades e muitos cursos bons que são muito parecidos com aquele curso que a gente quer de fora, e que quando eu me formar eu não vou precisar validar, não vou precisar fazer nada, é só pegar meu currículo, meu diploma e começar a trabalhar. Então, se você tem o sonho de vir para fora do país, se formar e depois voltar pro Brasil ou voltar pro seu país de origem e já começar a trabalhar, saiba que você tem que estar muito bem preparado, pesquisar bastante como funciona a validação do documento para você poder fazer tudo certinho e ter um diploma, ó, nota 10. E por último, a quinta coisa que ninguém te fala são sobre as bolsas da faculdade. Eu mesma, quando comecei a pesquisar para estudar fora, para fazer o meu mestrado, eu achava que eu ia conseguir uma bolsa assim muito fácil, mas não é assim que acontece. Às vezes o processo seletivo para as bolsas aqui pode ser muito difícil. As opções de bolsas que eles oferecem às vezes são muito escassas, são muito poucas e são muitas pessoas concorrendo. Então saiba que às vezes você não vai conseguir uma bolsa tão fácil. Não, eu não tô falando que é impossível, porque eu conheço pessoas que têm bolsa de estudos, mas eu sei que o processo é muito mais difícil e muito mais burocrático, principalmente quando você entra como estudante internacional. Então já venha bem preparado, aquela dica das finanças. Tenha o seu financeiro muito bem preparado. Às vezes, se você tem a vontade de estudar fora com uma bolsa ainda 100%, você precisa estar primeiro matriculado naquele curso e ter resguardado pelo menos uns 2, 3 meses, 4 meses de mensalidade daquele curso. E aí sim você vai poder concorrer para aquelas seletivas de bolsa, acadêmicas e tudo mais. Então, venha sabendo que as bolsas universitárias às vezes podem ser muito difíceis de conseguir
e que você tem que estar bem planejado para poder pagar aí uns 5 meses, pelo menos. E é por isso que eu sempre digo, na hora de pesquisar uma universidade para estudar fora, um curso, na hora que a gente começa a pensar e tirar esse sonho do papel, a gente precisa pesquisar muito bem a universidade que a gente quer, o lugar, se eu vou poder me manter, quais são os prós e os contras daquele lugar, daquele ambiente e daquela faculdade. Porque a gente sabe que dentro do Brasil, por exemplo, tem ótimas universidades com excelentes cursos que também vão trazer muito mais valor pro seu currículo, mas às vezes a gente quer também ter aquela experiência de morar fora e de saber como é e de conhecer um ambiente novo e uma cultura nova. Então eu acho assim que vale muito a pena você estudar fora, você só tem que estar com o pé bem presinho no chão e tá bem ciente de que tudo pode acontecer, mas de que nada é impossível e que você pode passar por cima dos problemas, das soluções e que no final dá tudo certo. Bom, e é isso pro vídeo de hoje. Eu espero que essas 5 coisas não tenham assustado, tenham simplificado e ajudado vocês nesse processo de seleção, de saber se vale a pena ou não estudar fora. Espero que tenha sido um impulso também, tenha ajudado vocês. E deixa o seu like no vídeo, deixa o seu comentário, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e eu te espero no próximo. Um beijo e um queijo e tchau!